Me fala uma coisa, com essa correria do dia a dia, porque é casa, né? É trabalho, é cuidar das crianças. A última coisa que a gente vai lembrar é de se olhar, pelo menos em primeira instância. Me conta como que você consegue conciliar a maternidade, o seu empreendimento, seus trabalhos todos e o seu lado mulher. Como que você consegue sentar e olhar para você? Como é que você lida com isso? Então, passado essa primeira idealização, né, da maternidade, do empreendedorismo, eu achava que eles iam ter homeschooling na minha casa, que eles nunca iam para a escola, que eu ia dar conta de tudo, e agora é a realidade. Então, agora eles finalmente, os dois vão para a escola, e foi um processo de rejeitar a escola, até agora eu amo, adoro que eles têm na escola. Claro que assim, é uma escola que eu acredito, que eu me mudei do Rio para Niterói, porque é uma escola que eu trabalho, né? A Escola Waldorf, não como professora, mas como voluntária em vários processos. Mas assim, o que eu sinto, eu até fiz um texto sobre isso, eu vivo uma condição de privilégio, porque desde que eu me separei do pai das crianças, eu tenho essa folga, né, dos finais de semana que eles vão pro pai, e aí são assim 2 dias que eu posso olhar para mim, cuidar de mim. E eu fiz até um texto sobre isso, de que hoje o maior privilégio que eu tenho na minha vida é ter um tempo para mim. E eu faço um dos trabalhos mais legais que eu faço, que é com a Lígia, da cientista que virou mãe da Raquel Marques. É uma forma de imersão, são 12 mulheres de todo o Brasil, e a gente vai 3 dias olhando para as nossas questões. E a maioria das pessoas que dizem no questionário se vão ou não, é porque não é considerado uma disponibilidade, seja financeira ou seja de tudo, desse projeto. Como se a mãe, melhor, como se a mulher não tivesse espaço, nem na vida financeira, nem na vida estrutural da casa. Como se aquela pessoa fosse assim, a peça principal. Se eu tiro isso, a família é ruim, né? Tipo, cai. E isso é muito perigoso, né? Porque a gente está no modo ativo de suprir, de cuidar, de prover, né? Assim, é muito esquisito isso. Então, o que eu percebo também, por exemplo, os meus estopins de crise, e até em relação a gritar, né, a precisar usar de qualquer tipo de violência, de algo que saia do meu centro, é quando eu não estou escutando as minhas necessidades ou o que eu preciso, assim, sabe? Então, hoje é aquele coisa básico, né, da máscara do avião. Né? Primeiro coloca no adulto e depois salva a criança. O que acontece é que a gente fica querendo dar máscara para É verdade. E vai morrendo, né? A gente fala muito isso. A máscara precisa ter na Essa gente. metáfora é tudo, né? Eu uso muito também. Às vezes até a gente se achando prioridade, isso soa até como um egoísmo para algumas pessoas. Mas a gente, é isso que eu queria saber de você, porque na verdade isso não é um egoísmo. Se a gente não se nutrir, como é que a gente vai passar esses valores, né? Exatamente. Então, é interessante que você falou sobre o que a gente precisa escutar, né? Dentro da gente. E esse foi o padrão que foi sendo construído por muito tempo, de que a mulher ela precisava se doar e ser invisível, né? É verdade. A gente está mudando isso. É por isso que eu tomo muito cuidado quando falam, eu tô abrindo mão de querer ser essa guerreira, de querer ser essa super mulher, porque a gente veste, né, esse personagem de dou conta de tudo, eu faço tudo. No fundo, estamos super sobrecarregadas em todos os aspectos, tentando conciliar 1000 pratos, né, assim, e é muito difícil pedir ajuda nesse lugar, né, assim, parece que é um fracasso dizer que eu preciso de ajuda. E isso vai em todos os sinais, assim, por exemplo, aqui eu tô tendo muito mais cuidado, com firmeza, com limite de tirou a roupa, no cesto, volta, primeiro recolhe isso, não vai ter isso enquanto não tiver, sabe, assim, esse tipo de negociação. Porque eu me vejo correndo atrás deles o tempo inteiro, fazendo tudo, botando a roupa enquanto a Bruna já sabe assim, então cuidar de mim, assim, não cheguei ainda num lugar nem perto do que eu gostaria de cuidar de mim, mas hoje eu consigo ter espaços para poder olhar para o que está acontecendo, assim, sabe? E foi muito importante você falar da questão de descobrir mesmo a mulher, porque
eu vi que tava tudo, tipo, virando uma bola de neve por causa das minhas insatisfações como mulher, sabe? Porque a gente começa a projetar no marido, no filho, em quem convive com a gente, as nossas insatisfações. Ah, porque eu tô muito cansada. Ah, porque eu tô muito estressada. Mas tudo coisa que a gente joga pras nossas costas, né? Então, eu comecei a busca do desenvolvimento pessoal justamente pra, tipo, resgatar essa Dayana que também hoje não é a de antes, né? Não quero resgatar a Dayana adolescente, a Dayana criança. Eu quero resgatar realmente quem é que eu sou hoje com esse background que a maternidade me trouxe. E agora, te escutando, assim, o que eu tenho mais falado hoje em todos os encontros que eu percebi é o que eu hoje acho que a chave que atrapalha tudo, tanto a maternidade quanto o profissional, é como somos controladoras. Uhum. Eu me dei conta de como eu sou controladora. E isso acaba, meu Deus. Exatamente. A gente controla para não sofrer, né? Olha, a gente controla só para não sofrer. Eu não quero gerar sofrimento pra mim, então vou controlar. É uma ideia, porque o controle, ele traz muito mais sofrimento do que a gente imagina. Porque se a gente coloca um padrão de que a casa tem que estar arrumada, porque eu tenho que controlar isso, ele tem que se vestir dessa maneira, porque, sabe, isso é eu querendo controlar as coisas. Não, e é irreal também, né? Não existe controle. Porque vai cair alguma coisa ali e você vai sair do seu controle. Então aí você se frustra. Né? Exatamente o ponto que eu queria chegar. E aí, se você se desvincula desses padrões de controle, você tem muito mais você segue o fluxo, sabe? Estar presente, né? É muito mais gostoso você ver o amadurecimento do teu filho, tipo, se tu não botar pressão e expectativa em relação àquilo, como é que as coisas funcionam. A própria casa, o próprio universo, assim, tipo, cliente, o seu olhar muda, porque você olha para uma coisa com a expectativa de que aquilo tem que ser daquele jeito. E a partir do momento que você olha com empatia de que aquilo ali tem que ser daquele jeito que está sendo, é muito mais prazeroso, é muito mais gostoso. Fica leve, né? Fica mais leve. Exatamente, fica muito mais leve. Assim, querendo controlar o corpo deles, assim, tipo, para com essa perna, ou para de fazer isso. Muita coisa! Para, eu falo assim, sou eu. Perdida, exausta, frustrada, querendo controlar a maneira que ela lida com a perna, sabe? Surreal, né? Isso, quanto mais a gente olha para tentar controlar o outro, controlar os nossos filhos, menos a gente olha pra gente. Né? A gente vai se sobrecarregando à toa, é incrível. É verdade. Eu vejo a minha mãe fazendo isso o tempo todo e eu não reparo em mim, mas eu também faço isso o tempo todo, né? Imagina o tanto de tempo que sobra pra gente se a gente para de controlar a perna da criança que tá batendo. É verdade. E na disciplina positiva, na formação que eu fiz esse ano, ele fala que o corpo nosso é muito sábio, mas o da criança é muito sábio, e que a maneira com que ele se movimenta é uma forma de autorregulação. Então, se ela tá se movimentando daquela maneira, é porque o corpo tá precisando extravasar algum tipo de energia. E aí, legal. Eu querendo controlar a maneira sábia do corpo dela de extravasar. Surreal. Eu já fiz isso, então quando eu vejo, eu falo, bom, eu que tô precisando tirar algum tipo de extravaso, né, de extravasar alguma coisa aqui dentro, e que bom que ela tenha a liberdade de escutar o corpo dela, de extravasar de todas as maneiras, né, assim, porque eu sou completamente, né, moldada e não sei o que, uma educação totalmente repressora, né, e eles não. As crianças vêm com essa capacidade de se expressar e de ser quem são, né? Assim. Se for um dedo no nariz, me explique como é que é um dedo no nariz. Mas como que não pode falar com a criança? Dedo no nariz? O Alberto também
tá nessa fase, tudo é dentro do nariz. Meu filho, você quer um papel? Você quer um cotonete? Você quer, né, dar opções pra ele, mas assim... Não... Eles estão descobrindo o nariz, gurias, e aí? Exato. A Lulu tá na mesma fase, perto dos 3 anos, tá tudo certo. Tá tudo bem. E aí, voltando assim pra essa fase da gente se redescobrir, né? Como eu tinha falado, eu mergulhei assim no autodesenvolvimento, né? Fiz a formação em coach, vários retiros. E eu queria uma dica assim de você, porque eu sei que você também viaja. Tem a questão dos pais ficarem nos finais de semana, mas como que fica seu coração assim como mãe? Qual seria a dica pra gente quando a gente precisa se ausentar para entrar nesse resgate da gente como mulher, né? E a gente precisa ter, agora é o meu momento, então como é que você lida assim, com esses momentos que você precisa se afastar, precisa da sua rede de apoio para você se resgatar? Então, o que você fala para Caroline para amenizar essa... Pode ser uma culpa, pode ser te empoderar do fato de te decidir, não, eu vou sim investir em mim, eu vou dar esse tempo, esse momento para mim. Eu acho que é olhar justamente para essa questão da culpa, né? Porque vem muito à tona, assim. Não sei nem se das pessoas te cobrando ou da gente mesmo, né? Avaliando se tudo bem me afastar e tal. Eu já tive desde o princípio essa questão da separação. Como eu separei, o Theo tinha 1 ano e ele, né, é um pai presente. Eu já desde o início precisei lidar com isso, assim, sabe? De cortar o que era apego e o que era excesso de controle e de cuidado da minha parte. Mas o que eu percebo é que eu sempre volto melhor quando eu vou para qualquer tipo de retiro ou qualquer tipo de trabalho, um momento meu. Eu sempre volto melhor, assim, mais disponível para eles, com mais saudade. Eu sempre fico brincando, assim, né, de que a gente precisa desses respiros, mesmo, assim. E também da casa, também do companheiro. Eu acho que dessa rotina massacrante, assim, que é repetir. E agora dizem que você é adulto, dizem que você é mãe, dizem que você é mulher, dizem que você tem que fazer tudo isso, assim, sabe? Então, nesse início ainda é um pouco doloroso a separação, assim, mas aí eu já tenho os meus processos onde eu faço, onde eu repito, que eu sei que eu vou voltar melhor e que eles estão bem e que eles também precisam viver os processos deles, senão sou eu de novo querendo controlar tudo. Eu estou num momento bem específico disso, de que eu estou bem apegada a eles, estou com bastante dificuldade de delegar, e aí eu percebo que sempre é uma escolha minha, que sempre tem a ver com o controle da mente, que ou eu fico sobrecarregando, até eu explodir, até eu dizer, realmente, gente, eu preciso de ajuda, ou quer dizer, na verdade não tem alternativa, é isso, sabe? Porque é uma escolha. Ou eu aprendo a delegar e a cuidar do meu controle, do meu ciúmes, do meu excesso de cuidado, ou eu fico sobrecarregada e em algum momento dou um boom, né? Um surto. Uma loucura, né? Do tipo... e o que eu sinto é isso, e cuidando aos pouquinhos. Eu sempre falo que o meu maior medo é fugir de casa, assim. Acho que todo mundo tem esse medo profundo, né? De largar a casa e vou. Então, assim, eu cuido para que isso fique mais integrado, sabe? Assim, para que não, de repente, não chegue realmente um dia de que eu tô... Não chegue a esse ponto. Que não vai embora, assim, sabe? Caroline, e eu queria fazer uma pergunta complemento da Dadai. Você atualmente é mãe solo? Então, isso é uma pergunta difícil de dizer. Eu acabei de ser chamada para falar sobre maternidade solo e eu tomo muito cuidado ao dizer que sou mãe solo, porque sim, sou mãe solo de segunda a sexta, porque eu fico com os dois, mas eu vivo uma capacidade, eu tenho uma vida de total privilégio, onde o pai paga pensão, né? E isso é um privilégio gigantesco, onde ele chega junto, então se eu preciso fazer algum tipo de coisa, eu posso contar com ele, onde eu tenho esses respiros de finais de semana, então eu vivo conversando com outras mães solo. Será que eu sou mãe solo mesmo? Não sei. Porque eu me considero mãe solo,
mas eu tenho 1 milhão de privilégios e de recursos que Você talvez... tem uma rede de apoio muito boa, né? É isso que eu ia falar, rede de apoio, porque eu tô me vendo nessa situação agora também, né, em processo de separação, e os meus pais são minha rede de apoio, a escola é uma rede de apoio, então, assim, eu me deparei com essa, tipo, agora eu tô sozinha, e eu liguei a ficha, virei a chave e falei, não tô sozinha nessa, né? Então, é uma coisa mais de mãe solo, assim, no coração, sabe? Você... É mais uma coisa psicológica que eu tava trazendo para mim pelo fato de não ter um parceiro mais do meu lado. Mas ele também é participativo, também tá super dividindo. Ó, eu tenho gravação e ele eu não vou estar trabalhando nesse horário, então eu fico com ele. Então, assim, essa questão da mãe solo realmente é muito difícil, porque a gente vê cenários, né, de mãe que realmente são solo, realmente não tem uma rede de apoio, não tem um parceiro do lado. Então, eu também parto desse princípio, né, que é uma mãe solo sem parceiro, mas cheio de privilégios. E também, assim, o que eu já ouvi falando que algumas mães se consideram mães solos sendo casadas, porque ela, assim, e isso é o que mais me dá susto, assim, é tipo, tô no avião, a criança tá chorando e a responsabilidade de fazer a criança parar de chorar é da mãe, porque o pai tá no celular. Tipo assim, pra ele não é, sabe, assim... Isso não sei lidar com essa situação, né? É situação que é a mãe que tem que lidar. Em festinhas, o cara tá bebendo cerveja e a mãe tá correndo atrás de 3, né, às vezes. Então, a gente discute bastante o que é essa maternidade solo, assim, né? E principalmente isso que é cruel, assim, quando eu vejo que a maternidade de muitas mulheres que são casadas são vividas são solitárias, né? Assim, com certeza. Tem uma companhia, mas você não tem, na verdade. Carol, mas talvez você exerça uma maternidade solo ideal. Existe a possibilidade de você exercer a maternidade sem um companheiro. Isso não quer dizer que você precise ser abandonada, né? Então eu acho que pelo menos do que eu compreendo, que ser mãe solo é ser uma mãe sem um companheiro, né? Naquele momento. Mas isso não quer dizer que você não possa contar com rede de apoio, né? E tendo rede de apoio, você não deixa de ser mãe solo. Não sei se eu me expliquei. Pelo menos na minha cabeça, o que eu entendo é isso. O que eu aprendi é que não existe a mãe solteira, né? Porque, assim, hoje eu não tenho companheiro que é o pai das crianças, mas eu pretendo muito em breve ter um companheiro. Então, assim, sou mãe... é porque é tudo muito novo. É rótulo, né? Isso que eu ia falar agora. É tudo rótulo. Assim, o que eu considero mãe solo é que o cara sumiu, ele não paga pensão, ele não quer ver filho, isso aí que eu acho que é o ápice. Que é o que bate. O que bate, assim. Então, durante muito tempo eu falei que eu era mãe solo, depois calma. Eu sou mãe solo, mas eu preciso... Tá tudo ótimo. Lógico. Exatamente. Caroline, quando eu falei de mãe solo, apesar da discussão legal que surgiu, eu queria te perguntar assim, se você, como você não vive como companheiro, se você acha que é mais fácil você ter liberdade para fazer as suas escolhas, apesar dos filhos, porque aí você não tem também mais um companheiro para dar a resposta, né? De que, olha, eu vou viajar para cuidar disso. Então tem menos uma cobrança, assim. Se você acha que isso também te promove mais liberdade, já que você tem a rede de apoio, né? São escolhas, né? Assim, nesse caso, eu conquistei a minha liberdade com muito custo e realmente eu não abro mais mão dela, assim, isso é muito bom. Mas isso cai em outros lugares também, de como às vezes eu me sinto sozinha, assim, de quando dá 6 horas da tarde e os dois querem colo, os dois querem atenção, os dois querem tudo e eu ainda tenho que fazer o feijão, sabe, assim. E às vezes eu olho e fico assim, nossa, eu queria só uma pessoa aqui pra segurar um pouco esse colo ou essa atenção ou esse foco enquanto eu faria outra coisa, assim. Aí depois eu falo, bom, mas isso aí pra mim não precisa ser um marido, pode ser alguma coisa ocupando esse lugar. Mas
traz outros lugares, assim, que eu tô tratando, de como a maternidade para mim ainda é vivido com a solidão, com essa sensação de estar sozinha, sabe, assim, que isso machuca bastante. E essa coisa também que eu já tô cuidando do meu controle é tipo, eu tenho várias escolhas que eu fiz para as crianças, de açúcar, aqui em casa não tem TV e nananã, e aí chega no pai, mas o pai é tipo... Então, assim, é um pouco ilusório achar que eu também vou fazer todas as escolhas, porque mesmo que eles fiquem 2 dias no pai, quando eles voltam, por que aqui não tem TV? Por que a gente não pode tomar Nescau, sabe? Assim, então... E eu acabei de ter o Vozes, que é um outro projeto lindo que eu faço aqui, de encontro com Teta Healing, comunicação não violenta. E tinha uma mãe solo mesmo, que o cara sumiu, e a gente estava cuidando desse aspecto, sabe? Como a gente também cria esses tentáculos de controle absoluto, assim, do não precisar de ajuda, de eu dou conta de tudo, sabe? Assim, de como a gente acaba também vestindo esses papéis e colando neles, assim, sabe? Então... eu tô cuidando justamente desse momento, dessa capacidade de pedir ajuda, de perceber que eu posso sim delegar e ficar melhor, assim, sabe? E aí, estão gostando da nossa conversa? Então não deixa de acompanhar o nosso quadro, que vai continuar na próxima semana, e a gente espera você lá. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha com quem você acha que vai ser interessante conhecer tudo isso que a Caroline está falando, que a gente está conversando aqui. E a gente está muito feliz de ter você acompanhando a gente. E esperamos você na próxima semana, tá certo? Um beijo e até a próxima!